Boa noite a todo mundo que está entrando, boa noite, o professor César já entrou. Vamos dar início a mais uma live. O professor César já encaminhou aqui para mim, aqui vou aceitar. Boa noite, pessoal que está entrando, Nayana, o Jonas, colega Fala, antigo professor, lá. boa noite. Boa noite, César, tudo Tá me tranquilo? escutando? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Tá me ouvindo bem, César? Tô ouvindo bem, eu só tô com um delay de tempo aqui, mas tá tranquilo. Maravilha. Enquanto o pessoal vai entrando aí, César, eu só vou passar aqui para eles uma sequência aqui das lives aqui que eu programei para esse mês, que é esse projeto do Conversa com o professor Leonardo. Então, hoje vamos ter a live com o professor César, amanhã com o professor Rodrigo, vamos falar sobre o arquivamento do inquérito policial após o pacote anticrime. Na sexta-feira, com o professor César Bittencourt, vamos falar sobre o pacote anticrime também, suas complexidades. Aí no sábado, dia 11, com o professor Thaleson Faleiro, vamos falar também sobre o pacote anticrime, mais relação à parte especial do Código Penal. No dia 13/7, com o professor Alberto Neto, vamos falar sobre a nova lei de abuso de autoridade. No dia 14, com o professor Marcelo Lebre, também vamos falar sobre o pacote de crime especial, a parte processual. E no dia 20, com o professor Fauzi Hassan Choclo, vamos falar sobre o juiz de garantias. Então, uma sequência de lives aí que eu escolhi a dedo dos professores para participarem, trazendo muito conhecimento aí para os meus seguidores. Então, boa noite, César. Gostaria muito de agradecer você ter aceitado esse convite, nesse projeto que eu criei, nesse momento difícil de pandemia, a gente possa, então, levar um pouco de conhecimento, democratizar um pouco o conhecimento para os nossos seguidores. Então, basicamente, César, só explicar como é que funciona. Eu convido um professor, algum ator jurídico, para que possa, então, conversar comigo em relação a algum ponto. No nosso caso, então, vamos conversar sobre as prisões após o pacote anticrime. Então, na realidade, os convidados é que são a estrela da noite. Eu, basicamente, vou ficar aqui fazendo algumas observações, algumas provocações, mas os meus seguidores realmente querem ouvir é o convidado. Então, fique à vontade, César, no primeiro momento aí para se apresentar, para algum seguidor meu que porventura não te conheça, o que você faz, dá aula em qual curso, se quiser até fazer já alguma propaganda de algum curso que já esteja aí aberto, algum preparatório, pode ficar à vontade aí depois a gente dá seguimento então à live. Tranquilo, professor. Bom, professor, vamos lá, me apresentar rapidinho, né? Meu nome é César Nakano, eu sou policial penal federal já desde 2014 e é o seguinte, eu trabalho aqui em Porto Velho, na Penitenciária Federal, eu criei eu junto com o professor Aprígio, nós criamos o Gabarito Concurso, que é um curso presencial para concurso em Rondônia. Então, hoje é o maior curso presencial do Norte. Infelizmente, nesse momento de pandemia, a gente não está tendo aula. E desde o ano passado, eu estou à frente do Agora Eu Passo, também é uma empresa online especializada em concurso público. E eu junto com o professor Aprígio, a Renata, nós estamos à frente do Agora Eu Passo. Então, comecei a estudar em 2010, sou do Paraná também. Eu não sei onde o senhor está lotado, mas eu sou do Paraná também, então conheço bem aí a região. Enfim, o senhor mandou para mim aqui para a gente poder conversar sobre prisões, né? Alguns temas aqui, algumas mudanças pontuais, bem importantes, que a comunidade jurídica como um todo já vinha cobrando há algum tempo, de algumas alterações em relação ali à possibilidade ou não do juiz decretar a prisão preventiva de ofício, né? Se a gente lembrar a redação original até 2011, o juiz podia decretar de ofício no inquérito, na investigação ou no processo. Aí com a lei lá 2.403, eu acho, de 2011, salvo engano, esse é o número de lei, mas enfim, essa lei ela retirou a possibilidade da decretação de ofício no inquérito, na fase de investigação,
permanecendo a decretação da prisão preventiva de ofício, sendo possível na fase do processo, né? Enfim, e aí depois veio agora essa alteração do pacote anticrime que retirou essa possibilidade de decretação da preventiva de ofício. São alterações, assim, pontuais, e principalmente para quem estuda para concurso, isso vai chover em prova nos próximos 2, 3 anos, isso vai ser cobrado a roda. Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa, César, porque na realidade, eu até gosto sempre de destacar para os meus alunos, que o objetivo do pacote anticrime, claro que o Professor, pacote só um anticrime... momento, eu vou mudar aqui, porque eu estou com delay de tempo aqui. Ah. Maravilha. Pode falar. Que na realidade, até gosto sempre de destacar para os meus alunos que o pacote anticrime, que na realidade, pelo menos na parte processual, talvez nem pudesse ser chamado de um pacote anticrime, porque ele sofreu muitas alterações naquele projeto realmente encaminhado pelo ex-ministro Sérgio Moro, em especial na parte processual, a gente teve alterações bem significativas e eu entendo que de forma positiva, e a maioria delas, a grande parte delas, na parte aqui do tema prisões. Mas um primeiro ponto que eu gostaria de te perguntar, César, que a gente sabe que, na realidade, eu sempre defendi que desde a Constituição, o juiz já não poderia, tendo em vista que, mesmo que não de forma expressa na Constituição, mas pela sistemática, a partir do momento que o Constituinte delegou para o Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal, nós já tínhamos, então, a adoção pela nossa Constituição, não de forma expressa, mas a gente poderia retirar dela esse entendimento de que nós tínhamos o sistema acusatório. Então, eu já basicamente entendi que desde a época da Constituição de 88, o juiz já não poderia decretar a prisão de ofício, mesmo na fase da investigação. Inclusive, é um ponto que a gente vai discutir logo para frente, vinha na discussão especial depois da Lei 12.403, se o juiz poderia converter a prisão em flagrante em preventiva sem a provocação ou a representação do delegado de polícia, ou então requerimento do MP. Mas a gente percebeu que isso, quando chegou na jurisprudência, acabou prevalecendo o entendimento de que o juiz poderia. Então a gente acaba percebendo que o judiciário, e pelo menos eu entendo dessa forma, ainda tem aquele sentimento, uma mentalidade inquisitória, e acaba muitos dos seus posicionamentos acabando migrando para uma forma mais punitivista. Então, a primeira pergunta que eu te faria, César, e eu acho que essa aqui talvez não tenha tanto problema, mas eu acredito que agora, com essa redação do artigo 311, de forma expressa, tirando aquele termo no curso da ação penal, queria saber do teu entendimento. Eu acho que agora não tem mais discussão de que o juiz realmente não vai poder decretar uma prisão de ofício, nem na fase da investigação, nem na fase da ação penal. Eu acho difícil que tenha, de alguma forma, uma decisão diferente do Poder Judiciário. O que você pensa em relação a isso? Não, com certeza, professor. Que nem o senhor disse, né? Na Constituição não estava expresso, mas subentendia, por conta que o titular da ação penal é o Ministério Público, o juiz não podia agir de ofício. Então, trazia ali o sistema acusatório. Apesar do nosso Código de Processo Penal, né, ter vários resquícios de inquisitoriedade, várias partes ali que ainda traz esses resquícios, mas a gente entendia. Eu também concordo com o senhor que o juiz não deveria, a Constituição, apesar de não trazer expressamente, o juiz não deveria atuar de ofício nessa questão da prisão preventiva. Com a mudança, o senhor falou, né, com a 12.403 lá, quando ela tira a possibilidade do juiz decretar de ofício no inquérito, na fase investigativa, surge essa discussão que, na jurisprudência, tem um HC de 2019, salvo engano, do STJ, foi uma decisão do Pará, não lembro agora o número, que o STJ reconheceu a legalidade do juiz converter o flagrante em preventiva. A doutrina criticava isso. E hoje, assim, acredito que a partir de agora, com a retirada do juiz não poder decretar nem no curso do processo, muito menos na fase investigativa, que o juiz também hoje, a gente vai ter que esperar decisões daqui para frente dos tribunais superiores, mas se o juiz vai poder decretar, converter ou não o flagrante em preventivo, tendo em vista que retirou a possibilidade de ofício, né? Mas, como o senhor disse, e tem a decisão recente do ano passado, que o STJ entendeu legal essa possibilidade do juiz converter.
parte dos doutrinadores, eles sempre falaram, para que o juiz possa converter, ele vai ter que combinar o 310 com o 311. E hoje o 311 não permite o juiz decretar de ofício em nenhum momento. Tem que ter representação da autoridade policial ou representação do Ministério Público. Exatamente, né, César? Inclusive, é que nem a gente falava, o juiz fundamentava toda a sua decisão ali com os fundamentos, os pressupostos da prisão preventiva. A única diferença é que lá no final, ele falava, ao invés de falar que decretava, ele falava que convertia. Mas, na realidade, qualquer um sabia que ele estava ali realmente decretando uma prisão preventiva, né? Então, na realidade, infelizmente, no meu entender, pelo menos, né, acabou prevalecendo esse entendimento de que realmente era possível o juiz converter, até porque pelo sistema, a partir do momento em que o sistema foi preparado para que o juiz não precisasse atuar de ofício, porque a partir do momento em que foi criada a audiência de custódia, claro, antes, pela resolução do Conselho Nacional de Justiça, e agora, de forma expressa no CPP, na audiência era o momento oportuno, com a presença do defensor e do Ministério Público. Então, o promotor, naquele momento, após analisar o flagrante, também analisar, então, como que foi feita a prisão, era o momento oportuno para que o promotor, se fosse o caso, então, se o delegado não tivesse pedido, que pedisse, então, a preventiva. Então, não tinha motivo mais para que o juiz atuasse de ofício, tendo em vista que a sistemática estava perfeita. Na presença do promotor, já não era mais só no papel, como era feito antigamente, então eles analisavam de forma presencial tanto a legalidade da prisão como as alegações do que vinha do APF. Então já não era mais preciso. Mas, infelizmente, então acabou prevalecendo o entendimento de que era possível, então, o juiz converter a prisão preventiva de ofício. E aí, então, uma segunda provocação, César, indo, então, nesse mesmo caminho, e agora? Após, então, essa alteração do pacote anticrime, que agora realmente tirou, tanto na fase da investigação, como na fase da fase do processo, a possibilidade de juiz atuar de ofício. Inclusive, nós temos o artigo 3A, falando agora de forma expressa, que nós adotamos o sistema acusatório, apesar desse artigo estar com a sua eficácia suspensa pela liminar do ministro Luiz Fux, mas ninguém discute, até inclusive, foi uma suspensão de forma até estranha, porque em nenhum momento, quem leu a decisão do ministro Luiz Fux, ele fala em nenhum momento sobre o sistema acusatório, mas acabou suspendendo aquele artigo porque ele estava junto lá dentro do mesmo capítulo, onde nós tínhamos então a previsão do juiz de garantias. Mas a doutrina de forma majoritária entende que agora a gente já pode dizer, se já não era de forma expressa, agora de forma expressa também no CPP, o sistema acusatório. A minha pergunta é, e agora? Qual que eu tenho um sentimento? Você acha que agora vai prevalecer o entendimento de que o juiz já não pode mais agora converter a prisão preventiva, a prisão em flagrante preventiva? Analisando alguns casos, eu consegui acompanhar um webinário da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Não era um julgado, mas era um webinário onde ela falou que ela entende que após agora o pacote de crime, já não pode mais o juiz converter o flagrante em preventiva de ofício. Então, já sinaliza que a tendência é que ela vai votar nesse sentido. E eu também encontrei agora recente uma decisão monocrática do ministro Ribeiro Dantas, e para quem está acompanhando nós, a decisão monocrática no HC 590-039, onde o ministro Ribeiro Dantas também entendeu que, a partir do pacote anticrime, o juiz já não pode mais converter o flagrante em preventiva de ofício. O que você acha, César? Você acha que esse realmente vai ser o entendimento que vai prevalecer? Professor, eu acredito que sim. Apesar dos nossos tribunais superiores tomarem as decisões, às vezes, a gente contraria a própria Constituição, mas eu acredito que fica mais difícil agora. Acho que o CPP, dessa maneira que está agora, realmente, sinceramente, na CAN, acredito que não vai ser mais possível, tendo em vista a audiência de custódia, agora expressamente no CPP, a participação do MP, que realmente o juiz não decrete mais, né, essa conversão de flagrante preventivo, que na verdade é uma decretação de ofício, que não ocorra mais. A gente vai ter que esperar decisão de tribunais superiores aí, não tem ainda, né, esse ano, mas eu sinceramente acredito que o juiz não vai mais decretar
de ofício, não vai mais converter o flagrante de ofício. Até porque, realmente, não tem lógica. Se o MP está ali, titular da ação, e se ele, na audiência de custódia, não requer a preventiva, não houve representação da autoridade policial, não há por que o juiz converter aquele flagrante preventivo. Aí, realmente, haveria uma ofensa clara ali ao princípio, ao sistema acusatório. Se o delegado que analisou o flagrante entendeu por ele que não era necessário a conversão na prisão preventiva, se o titular da ação penal, presente na audiência de custódia, também entendeu que não é necessário, não seria necessário a prisão preventiva, não seria o juiz, por ele, agindo de ofício, e fora que, a partir do momento em que ele age de ofício, ele vai ter que fundamentar. Então, ele vai estar antecipando um juízo que ele teria que fazer só lá na fase final, lá no momento da sentença, porque ele vai ter que fundamentar que existe prova da materialidade e indício de autoria para que ele possa decretar preventivo. Então, ele vai estar antecipando um juízo dele, que deveria ser feito somente ao final da ação penal ou sendo provocado. Então, nesse caso, ele estaria antecipando, sem ser provocado, um suposto entendimento de que existe realmente ali uma infração penal. Por isso que eu acho bem difícil que ele hoje consiga, então, ter um fundamento, ainda mais agora com essa previsão, agora de forma expressa, que já não cabe mais, nem na fase de investigação, também, já que eu já não podia antes, desde 2011, e eu já, desde 88, entendi que já não podia. Então, caminhando, César, um outro ponto que eu gostaria de conversar contigo, que também sempre foi uma discussão bem grande na doutrina, em especial na doutrina, porque na prática a gente acaba vendo e continua acompanhando, mesmo após o pacote de crime, a decretação de prisões preventivas pelo juiz, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos, então, aquela previsão lá do artigo 20 da Lei Maria da Penha, que permite, então, que o juiz decrete de ofício a prisão preventiva. Parcela da doutrina entendia que esse artigo era inconstitucional, porque ele violava o sistema acusatório desde 88. Ou a parcela da doutrina que até entendia que não era possível, a partir do pacote de crime passou a defender novamente que agora sim, realmente, já nós teríamos um fundamento mais forte para defender que não seria possível a decretação da prisão preventiva de ofício. Mas na prática a gente continua vendo todo dia os juízes acabando, então, tendo em vista a proteção maior da mulher em relação aos fundamentos da criação da Lei Maria da Penha, decretando essas prisões de ofício. O que você acha em relação a esse artigo 20 aí, que ele vai acabar prevalecendo como uma norma especial, ou realmente vai prevalecer o entendimento de que adotamos o sistema acusatório, se nós adotamos o sistema acusatório, já não poderia mais o juiz agir de ofício? Pois é, existe essa discussão, né, em relação ao artigo 20, se uma parte da doutrina leva para a questão da especialidade da lei, da lei 11.340. Só que nesse ponto do artigo 20, ele só replicou o antigo 311, que o ante-2011, ele é uma réplica, ele só foi replicado, então não tem nada de especial nele. Acontece que em 2011, quando vem a 12.403, ele não é alterado, e agora que veio a 13.964, ele também não foi alterado. Eu, particularmente, entenderia que esse artigo foi tacitamente revogado e não poderia mais o juiz decretar de ofício a prisão preventiva, mesmo que seja uma questão de violência doméstica familiar contra a mulher. Mas aí a gente vai ter que nem o senhor falou, na prática, continua prendendo, o juiz continua decretando preventiva, o juiz vai levar essa questão da especialidade, mas boa parte da doutrina majoritária, os livros desse ano todos, os doutrinadores entendem que o artigo 20 estaria, sim, tacitamente revogado a partir da entrada em vigor do pacote anticrime. Maravilha. Eu também eu entendo dessa forma. Eu entendo que, na realidade, eu sempre defendi, especialmente nas minhas aulas, de que esse artigo, o artigo 20, ele seria inconstitucional dele, porque ele foi criado, claro, após a Constituição, então não caberia a atuação do juiz de ofício, até porque, apesar de existir essa preocupação com a mulher e ser uma norma especial, nós temos ali tanto o delegado atuando na fase de investigação, como o próprio MP, como titular da ação penal, que podem fazer, então, esses pedidos, então não precisaria o juiz agir de ofício. Deixa eu abrir um parênteses, que até eu queria ter feito isso no início da live, acabei esquecendo, que é até interessante para os seus seguidores e para os meus seguidores também, que é uma discussão que está bem grande entre os professores, especial de cursos preparatórios, e eu gostaria de saber da tua opinião, que eu sei que está bem dividido, até nesse ponto
a doutrina está dividida, em especial os professores. Qual que eu tenho entendimento, César, em relação àqueles artigos que estão com a sua eficácia suspensa, por último, pela liminar do Luiz Fux, especial ali o artigo 28 do arquivamento do inquérito, o próprio artigo 310, parágrafo 4º, em relação ao prazo de 24 horas para a realização da decisão de custódia, e caso não seja realizada, gerasse o relaxamento da prisão. O que você entende, César? Poderia isso ser cobrado hoje em concurso? Eu conversei com vários professores, a gente está meio que dividido. Porque qual que é o problema? A legislação foi alterada, o CPP já tem a redação pelo pacote anticrime. Então, se for procurar no site do Planalto, já tem ali a nova redação do artigo 28, já tem a nova redação ali do artigo 310, parágrafo 4º, só que estão com a eficácia suspensa. Como é que você está trabalhando com isso? Você acaba, então, passando para os seus alunos que tem que estudar e que pode ser cobrado, ou alguns professores falam que acham difícil, que não poderia ser cobrado, salvo se a banca fizesse constar de forma expressa na questão, olha, passando que está suspenso, mas já é a redação do CPP. O que você acha? Poderia ser cobrado de alguma forma esses artigos que estão com a sua eficácia suspensa? Tá, isso é uma pergunta bem recorrente dos alunos também. Os alunos perguntam isso o tempo todo. Eu devo estudar porque o cara quer que eu falo que não, para ele poder ler menos. Mas eu acredito que pode ser cobrado sim, lógico, com algumas ressalvas. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. O artigo 21 do CPP, ele não foi recepcionado pela Constituição, que trata sobre a incomunicabilidade lá do preso. Não foi recepcionado, mas esse artigo até hoje ele é cobrado. Aí o que eu falo para os alunos? Você tem que estar atento ao comando da questão. Se o examinador colocar na prova, de acordo com o Código de Processo Penal, de acordo, como o senhor disse, eu entro no site do Planalto, estou com ele aberto aqui, está lá, o artigo 3, juízo das garantias. Essas regras estão vigentes, elas só não estão, a eficácia dela está suspensa, mas elas estão vigentes. Então eu não vejo problema nenhum do examinador cobrar isso na prova, lógico, ele vai colocar lá, de acordo, em maioria das questões, de acordo com o Código de Processo Penal, aí coloca uma regra do juízo de garantias. Eu não vejo problema nenhum de ser cobrado. Maravilha. Eu também concordo contigo, César. É isso que eu passo para os meus alunos, que eles têm que saber essa nova redação. Claro, o ideal é que saiba tanto a redação anterior, por exemplo, o artigo 28, mas que também conheça a nova redação, porque isso pode ser cobrado. Mas isso aí seria um tema para mais uma live. Quem sabe a gente combina uma próxima live aí para conversar sobre técnicas de estudo, que seria também um tema bem legal. Então, dando continuidade na nossa discussão em relação às prisões após o pacote anticrime, um outro ponto interessante, em que eu também estou vendo bastante divergência na doutrina, talvez eu acho que foi, não sei se foi por falta de técnica do legislador, é ali do artigo 316 caput. O que acontece? Então, a gente entendeu que no artigo 311 já não possibilita mais a atuação do juiz na decretação da prisão preventiva de ofício. Só que aí veio o artigo 316, quando ele foi tratar da possibilidade do juiz revogar a prisão preventiva. Ele estabeleceu que era possível que o juiz, e é óbvio, ninguém tem dúvida disso, que ele pudesse, então, revogar, desaparecendo os fundamentos da decretação, que ele pudesse revogar, claro, por óbvio, de ofício. Só que aí acabou ficando um tema, até vou fazer a leitura para quem está acompanhando nós, para que fique mais fácil. O que diz o artigo 316? O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. Até aqui tranquilo. Só que aí veio uma vírgula e aí que veio a parte problemática. Ele fala assim, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. E aí então, como ele não falou nada de nenhum pedido, nenhum requerimento, nada do MP, ficou aquela dúvida na doutrina. Quando o juiz decretou, no primeiro momento, a preventiva com pedido ou do delegado ou do MP, e ele revogou porque desapareceu aquele motivo que justificou a prisão, e se novamente surgir um motivo, ele poderia decretar agora de ofício ou não, porque o artigo ele ficou ali com uma lacuna. E aí, então, a doutrina agora está indo para uma parte para cada lado. Parcela, que é a que eu me filio, entende que não era possível, porque se já não pode decretar, da mesma forma aqui, quando ele vai novamente decretar, é uma nova decretação, é óbvio que sim. Parcela entende que não. Como
o artigo falou que novamente decretá-la, sem falar nada se com pedido ou não, poderia o juiz, nessa hipótese específica, de novamente decretá-la, poderia ser de ofício sem requerimento do MP. O que você acha em relação a isso, Sandra? Essa falta de precisão do legislador ferra com a gente, né? Mas, assim, eu sigo muito o professor Auri Lopes Júnior, e no livro dele, ele explicou bem essa questão, e ele botou o ponto de vista, e eu acabo concordando com ele, assim, tem uma justificativa, e eu concordei com ele. Aí, na minha visão e a dele, e a gente não sabe ainda se vai ser majoritário ou não esse entendimento. Mas o professor Auri Lopes Júnior, ele diz que quando o juiz, ele, como o senhor falou, né, decretou porque teve um pedido, seja do delegado ou do MP. Quando insubsistir ali os motivos que determinam a preventiva, o juiz pode, claro, deve revogar ela de ofício. Quando ele for, né, novamente decretá-la de ofício, o professor Aurélio Lopes Júnior entende que ele não está decretando originalmente. Seria porque voltou os motivos, seja garantia da ordem pública, a conveniência da instituição criminal, voltou os motivos, ele poderia decretar porque não é originário, porque já houve um pedido inicialmente. Isso é o fundamento dele. Eu acabo sendo, sinceramente, assim, eu lendo o livro, ele conseguiu me convencer que, neste caso, não seria, é uma pequenia jurídica, ele não seria decretar de ofício. Ele está só voltando, como ele pode, por exemplo, nas medidas cautelares diversas da prisão, ele pode, de ofício, decretar, revogar, se insubsistir os motivos, decretar novamente. Neste ponto, eu vou mais, eu acabo sendo tendente, que é o professor, eu gosto muito dos livros dele, então eu acabo sendo tendente a pensamento dele, que ele entende que, nesse caso, o juiz está decretando, né, novamente decretando, mas não seria uma decretação originária. Então, já houve uma decretação, já houve um pedido anterior que fundamente esse juiz, não existe ali já mais os motivos, ele revoga. Se o cara descumpriu a medida cautelar que ele aplicou, diversa da prisão, ele vai, revoga aquela medida cautelar e decreta novamente a preventiva. Então, neste ponto, eu acabo concordando com o professor Auri Lopes Júnior. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais esse ponto, César. E teria alguma alteração no panorama do teu entendimento se o motivo que ele decretou, o primeiro motivo, e aí, quando ele revogou por ter desaparecido, e aí ele fosse novamente decretado, fosse por um outro motivo que não aquele inicialmente decretado, poderia alterar, talvez, o entendimento para que, nesse caso, seria necessário, aí sim, um pedido, porque daí, teoricamente, seria um novo fundamento. Ele decretou lá para garantir a ordem pública, porque ele, sei lá, para que ele solto não continue a cometer infração penal. Aí ele revoga a prisão e aí, posteriormente, decretar-se novamente porque está querendo, vai fugir para garantir a aplicação da lei penal. Nesse caso, tu acha que poderia mudar o panorama ou, da mesma forma, poderia continuar da mesma forma? É uma discussão aprofundada, professor. E, sinceramente, eu não tenho uma opinião formada quanto a isso. Eu até queria saber do senhor o que o senhor acha. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada, esperar decisões aí para ver que panorama que a jurisprudência vai levar. É muito novo, né, César? Eu também, na verdade, sim, eu basicamente entendo que ele não poderia. Mesmo que se fosse pelo mesmo motivo, porque a partir do momento em que ele revogou, a pessoa está posta em liberdade. A partir do momento que ele vai restringir a liberdade novamente da pessoa, ou como investigado ou já como réu, ele necessitaria de um requerimento, está na fase de investigação ainda, novamente, do delegado ou então do Ministério Público. Mas, se pelo menos não prevalecesse esse entendimento, que pelo menos restringisse se fosse pelo mesmo fundamento, não por outro. Sim. Pelo menos uma forma de poder restringir. Mas também, claro, está em aberto. E dizem que a doutrina, pelo que eu estou acompanhando, ela está bem dividida. Está bem dividida, pendendo para o lado de que pode, mesmo sem pedido, em relação a 316. Eu até brigo com meus alunos, geralmente eu estou na parte minoritária, que até eu carrego essa pecha de ser um delegado bastante garantista, mas eu entendo que não poderia, mesmo que fosse pelo mesmo fundamento, se ele revogou, a partir do momento que a pessoa foi posta em liberdade,
só novamente com o requerimento da MP, ou se fosse o caso do delegado novamente, para que ele pudesse, então... É como o senhor falou. É como o senhor falou, o tema é muito novo, vai ficar nessa discussão, a doutrina não vai ficar unânime nesse ponto, até que a gente veja decisões de tribunais para a gente poder orientar nas aulas. Aqui é bom que o cara saiba a redação 316. Eu acredito que nas próximas provas, né, provas principalmente para não jurídico, delegado, juiz, mas as provas mais para polícia, agente, escrivão, detém, vai cobrar só a redação. O cara tem que saber a redação 316. Para esse tipo de concurso, para esse nicho, a redação basta para ele poder acertar a questão. Exatamente. Eu até acho, César, que nos próprios concursos mais aprofundados, a tendência é que, num primeiro momento, eles talvez não caiam muito nessa seara de querer aprofundar muito, porque ainda está muito aberto, a gente não tem poucas manifestações dos tribunais superiores, decisões monocráticas, inclusive até o próximo ponto que a gente vai entrar agora, também é outro ponto que tem recentes decisões, mas em alguns casos, decisões monocráticas, que a gente não tem como dizer assim que é um entendimento do STJ, é um entendimento do Supremo, que é uma decisão monocrática, a gente vai ter que aguardar para ver quando realmente vai pacificar. Então, eu acredito que no primeiro momento, mesmo nesses concursos que cobram um conhecimento mais aprofundado, eu acho que no primeiro momento eles não vão querer entrar nessa seara muito aprofundada, vão ficar mesmo num conhecimento mais de letra da lei, para não correr o risco de acabar anulando uma questão e tudo mais. Então, dando continuidade, o próximo ponto talvez acho que seja o mais problemático do que eu encontrei, tanto na doutrina como na jurisprudência, que eu falo, não é nem jurisprudência, são decisões recentes, de uma semana, 2 semanas atrás, aqui, que eu encontrei, que é em relação à redação do parágrafo único do artigo 316, que estabelece, então, aquela previsão da renovação do fundamento da decisão do juiz que decretou a prisão preventiva a cada 90 dias. Devo fazer uma leitura bem rápida para quem estão acompanhando, para que eles tenham, então, para quem não conhece a redação, saiba do que a gente vai falar. Então, o parágrafo único do artigo 316 vai dizer que, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, só passando de forma bem rápida, César, no primeiro momento, esse artigo talvez seja o mais problemático que eu percebi, que os tribunais acabaram restringindo bastante a aplicação dele, pelo menos do que nós já encontramos até agora de decisões. A primeira decisão, que agora já até perdeu um pouco o sentido, o efeito, porque a primeira discussão que teve era o prazo de 90 dias, ele começa a correr do momento da prisão, ou então começa a correr do dia em que entrou em vigor o pacote de crime. Por exemplo, eu, Leonardo, fui preso 80 dias antes da entrada em vigor do pacote de crime. Entrou o pacote de crime. O juiz deveria, então, renovar a fundamentação. 10 dias depois, contaria, então, os 90 do dia da prisão, ou seria a partir da entrada em vigor do pacote de crime? Esse foi o primeiro revés que eu digo de restrição do artigo, que foi entender, foi o STJ, no HC 577-541, que tem como relator o ministro Felix Fischer, entendendo que o prazo conta a partir da entrada em vigor do pacote de crime. Então, a partir do momento que já passaram 90 dias, a gente já não tem mais essa discussão, já morreu. Mas demonstra o entendimento de forma a restringir a aplicação desse parágrafo único do artigo 316. Agora, a partir de aqui, está tudo em aberto ainda, tanto na doutrina como na jurisprudência. Um primeiro momento, eu queria saber a tua opinião, de perguntas levantadas em relação a esse parágrafo único essa decisão, a partir da segunda decisão lá, passados 90 dias, ela tem que ser uma decisão exaustiva na fundamentação como a primeira, quando o juiz tem que fundamentar os pressupostos, ou ela poderia ser mais concisa, tendo em vista que só vai confirmar, dizendo assim, olha, permanecem aqueles fundamentos da primeira, portanto, eu mantenho a pessoa presa. O que você acha? O 315, quando ele vem falando, né, lá deixa eu até quando ele diz que a fundamentação do juiz, ela tem que ser com fatos contemporâneos.
Então, eu acredito que não pode ser simplesmente concisa com base na primeira decisão. Ele vai ter que comprovar, ele vai ter que fundamentar de maneira que ele comprove que naquele momento ainda permanecem todos aqueles fundamentos. Então, os fundamentos para que possa manter a preventiva ali após os 90 dias, os fundamentos têm que ser baseados em fatos que estejam acontecendo. Ele não pode simplesmente só fazer referência àquela primeira decisão. Isso é o meu entender. Eu não sei se a jurisprudência, sinceramente, eu não me aprofundei nesse ponto ainda. Eu não sei se a jurisprudência entende diferente, ou se já tem alguma decisão, enfim. Mas eu acredito que o juiz vai ter que fundamentar ali com base... Lógico, ele vai pegar fundamentos da primeira decisão, mas ele vai ter que comprovar ou fundamentar com base em situações do momento para que impeça ele de revogar a preventiva. Eu acredito que a tendência da jurisprudência, da forma como eu estou acompanhando, de restringir a aplicação, eu acredito que eles vão entender que tem, claro, óbvio, tem que ter uma fundamentação, mas ela vai ter que ser, ela pode ser mais concisa, basicamente, entendendo, olha, permanecem aqueles fundamentos da declaração da primeira, não vai ser da mesma forma exaustiva como aquela primeira decisão, até porque ele vai estar mantendo uma prisão que ele já decretou. Um segundo ponto, e na realidade é mais só para conhecimento de quem está acompanhando nós, que eu acredito que aqui já não tem tanto fundamento, que eu vi que foi o professor Caio Paiva que levantou esse questionamento, se aqui seria necessário, nessa prorrogação, nessa nova decisão, para manter a pessoa presa depois dos 90 dias, um pedido expresso do MP. Eu acredito que aqui já não tem tanto sentido, porque a própria lei foi expressa, ela falou de ofício, então ela obriga o juiz a se manifestar a cada 90 dias, de ofício, de forma expressa, até porque ela é favorável à pessoa. Está obrigando o juiz a fundamentar, até porque se ele não fundamentar, a prisão se torna ilegal. Então, acredito que aqui esse questionamento não tem tanto sentido. Agora, César, o principal, que é o que eu queria te ouvir, que aqui sim, eu acho que eles restringiram bastante a aplicação, e eu não concordo com o entendimento que eu encontrei de 3 manifestações, uma do Supremo, uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin, e 2 julgados do STJ, que a pergunta é, César, esse prazo de 90 dias, ele seria peremptório, ou seja, passou 90 dias, no primeiro dia após os 90 dias, se o juiz não deu uma nova decisão fundamentando a necessidade da permanência da pessoa com a prisão preventiva decretada, a prisão já passaria a ser ilegal e deveria ser relaxada por esse motivo, ou então seria um prazo, na realidade, mais flexível, que eu teria que analisar o caso concreto para saber se realmente passou o prazo, mas ainda assim poderia manter a pessoa presa. Ou bastou passar 90 dias. A partir do primeiro dia dos 90 já é ilegal, já teria que relaxar a prisão e colocar a pessoa em liberdade. O que você acha em relação a esse ponto aí? Até se quiser, eu te adianto aqui, César, deu uma restrição bem grande. Tanto o ministro Edson Fachin, em uma decisão monocrática, para quem está nos acompanhando, que é o HC 184, 137, ele entendeu que, só que na verdade, até o fundamento ficou meio estranho. Ele entendeu que não é automática a decretação da ilegalidade da prisão. Na realidade, ele fundamentou entendendo que precisaria comprovar o prejuízo para poder, então, decretar a nulidade, que eu acho que nem é o caso, nem está no campo da nulidade, nesse caso. E aí, então, ele também bota no voto dele que deveria, então, esperar a manifestação do juiz de piso, que seria mais próximo dos fatos, para que ele, então, realmente desse a visão dele da necessidade ou não de manter a prisão preventiva. Na realidade, entendo data vênia ao ministro Edson Fachin, que, na realidade, ele acabou se equivocando, porque a gente não está no campo da necessidade de analisar a possibilidade ou não da prisão, de manter a prisão. Na verdade, a gente está no campo da legalidade ou não. Passou 90 dias, é ilegal ou não é ilegal? É isso que é o campo da discussão. Não se é necessário ainda manter ou não a prisão, se ainda permanece os motivos ou não.
mesmo que permaneça. Se a lei estabelecer um prazo que, no meu entender, é peremptório, olha, juiz, você tem que renovar a fundamentação a cada 90 dias. Se você não fizer, é o que está expresso na parte final. A prisão torna-se ilegal. Então, não importa ouvir o juiz para que ele fale, olha, eu entendo que ainda é necessário manter a prisão, porque a partir do momento que ele não se manifestou, a prisão é ilegal. Teria que soltar. Mas, pelo que eu entendi, e estou acompanhando aqui, tanto a STF, da decisão monocrática do Edson Fachin, como também do STJ, que é o agravo regimental no habeas corpus 580-323, que foi o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, como também o HC 584-992, também relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, entendeu que eles entendem que o prazo não é peremptório e que teria que analisar caso a caso a possibilidade ou não da ilegalidade da prisão. O que você acha em relação a isso, Sandro? Professor, eu concordo com o senhor que o texto legal, o parágrafo único, ele é claro que se ele não houver a fundamentação ali após os 90 dias, a prisão torna-se ilegal. Isso foi criado, né, como a preventiva não tinha prazo, ela não tem prazo, só precisa dessa fundamentação a cada 90 dias. Eu trabalhei na Lava Jato, 2017, e tinha muitos presos que estavam lá na superintendência em Curitiba de 2 anos de preventivo. O cara estava 2 anos preso preventivamente. E na época, né, até esse ano, não existia essa necessidade de fundamentação a cada um determinado período. Então, a defesa questionava muito essa questão, que entendia que era como se fosse forçar o cara a ficar preso preventivamente, e o cara fica sem a perspectiva de sair, e o cara acaba confessando, era meio que uma forçação de barra, isso foi o que a defesa alegava, que era uma forçação de barra ali do juiz, do ex-ministro Sérgio Moro, e que acabava que muitos dos investigados que lá estavam, passados 6 meses, 1 ano e meio, o cara não estava conseguindo nada para poder sair, aí o que ele fazia? Ele acabava fazendo um acordo e assinava, delatava alguém, e isso estava acontecendo. Com várias críticas diante disso, veio esse novo pacote de crime e colocaram esse prazo de 90 dias. Eu concordo com o senhor que aqui não é nem questão de nulidade ou não, é questão de legalidade. Findados 90 dias, se não houve manifestação, não houve uma justificativa, uma fundamentação do juiz para manter a preventiva, ele deveria, assim, a partir desse momento, torna-se legal e vai caber habeas corpus aí para o cara poder ir para a rua. E fora, né, que eu tenho, inclusive, trazendo a doutrina do professor Auri, que ele utiliza muito esse fundamento em relação às nulidades, que a partir do momento em que não fica esse prazo peremptório, passou 90 dias, é ilegal, vai ter que relaxar a prisão, vai ficar muito no decisionismo. Vai ser o tribunal que vai entender se para o César é necessário ou não continuar, mesmo que passe 90 dias. Para o Leonardo, se é ou não é. E aí fica antidemocrático, porque daí vai ser para quem eles querem, como eles querem, quando eles querem. E aí eu acho que aí não é democrático. Então, por isso eu entendo que deve prevalecer, deveria pelo menos prevalecer o entendimento de que o prazo é peremptório, até porque legalidade é a forma e a garantia. Se está ali que é 90 dias, 90 dias. Passou esse prazo, já não se discute mais se permanecem os motivos, os pressupostos para a decretação. A partir do primeiro dia após 90, a prisão já passa a ser ilegal e deve ser relaxada. Dando continuidade, eu sempre gosto de brincar com os meus convidados, que é na live que a gente percebe o que o professor Auri fala no livro dele, da relatividade do tempo, né? 1 hora fazendo qualquer outra coisa, parece que enrola, demora. Agora aqui, a gente piscou, já estamos praticamente na parte final, aqui, 15 minutinhos para terminar. Falando que quando a gente faz o que a gente gosta, o negócio voa, né? Nem dele. Passa voando. Ainda dentro desse artigo, desse parágrafo único do artigo 316, e aí talvez seja, acho que a parte que também restringiu bastante, e essa aqui foi a decisão mais recente, se não me falha a memória, foi do dia 30 agora de junho, que foi aqui, deixa eu achar aqui, foi no agravo regimental 573.777, que foi o relator, o Joel Parsonic,
e também nós temos uma decisão monocrática da ministra Laurita Vaz, no HC 589-544, eu queria saber o teu entendimento em relação a isso, Zé. O que acontece? O artigo fala que o juiz tem que renovar, então, né, a fundamentação a cada 90 dias. E aí, então, a discussão que chegou foi assim, ó, deverá o órgão emissor da decisão revisar. E aí a discussão que nós tínhamos na doutrina, e antes de chegar na jurisprudência, era que estava ainda no campo da doutrina, era saber, Leonardo foi preso pelo juiz de primeiro grau. Eu não falei antes, eu moro em Pato Branco. Foi preso preventivamente pelo juiz de Pato Branco. Quando ficou preso todo o processo, em primeiro grau, condenado, o juiz mantém ele preso. Aí, apelo, o meu processo está em segundo grau, TJ. A dúvida é, o TJ é obrigado também, a cada 90 dias, dar uma decisão nova, fundamentando que é necessária a manutenção da prisão preventiva, ou a partir do momento que terminou, esgotou a jurisdição daqui do órgão emissor, já não teria mais essa necessidade. Aqui a doutrina também vai cada um para um lado, porque o artigo estava falando, o órgão emissor. A dúvida é, quando eu falo órgão emissor, é juiz de primeiro grau, é TJ ou é poder judiciário? E aí, então, nessas decisões então o STJ acabou restringindo, entendendo que não, somente é quem realmente emitiu, o órgão emissor da decisão. Então, não teria mais a necessidade de o STJ ficar a cada 90 dias renovando a decisão para a permanência da prisão preventiva de uma pessoa. O que você acha em relação a esse ponto aí? Se realmente seria necessário, importante? Eu, particularmente, entendo que deveria. Até porque perderia o sentido. Só ter que renovar em primeiro grau de jurisdição, que talvez até seja uma parte que ande, dependendo do processo, até mais rápido do que os recursos aos tribunais superiores. E a partir do momento em que tiver essa sentença de primeiro grau, já não teria mais a necessidade, e aí fica preso ad eterno até resolver soltar ou então julgar o recurso. Não, eu concordo que o senhor perde um pouco a lógica, né? Perde a lógica. Então, a partir do momento que foi para a decisão de segundo grau, o cara vai ficar preso até quando? Então, vai ser o juiz de primeiro grau, vai continuar tendo que fundamentar, mas se já está no segundo grau e se passou 90 dias, não foi fundamentado a nova decisão para manter ele preso, a autoridade coatora, em tese, seria o tribunal da ilegalidade. Eu concordo com o senhor que perde um pouco a lógica. Inclusive, eu tenho que fazer uma leitura aqui da parte bem interessante do voto da ministra Laurita Vaz. Ela fundamenta dizendo assim, ó, assim encerrada a instrução criminal e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação da custódia cautelar decorrente a partir daí de um novo título, então ela fala assim que a partir do momento que eu tenho a sentença, já tem um novo título, já não é mais aquela decisão, já é um novo título porque vai ter que fundamentar a necessidade de manter ele preso. Continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sempre junto do manejo da ação constitucional do habeas corpus. Então, ela acaba, então, fundamentando que realmente já não seria mais necessário, então, que os tribunais continuassem, então, prorrogando e a cada 90 dias a decisão. César, último ponto, que talvez seja até um ponto que vai ter a maior polêmica, e inclusive está sendo discutido no Supremo nesses dias aí, agora está suspenso com pedido de vista, que é a prisão automática após a decisão do tribunal do júri, a que então uma pena igual ou superior a 15 anos. A gente sabe, né, que talvez seria um dos primeiros pontos que a gente trata do tema prisões, lá tratando do princípio da presunção de inocência, é que a pessoa é presumida inocente até o trânsito em julgado. Isso até teve um revés há pouco tempo com o HC 126/292, que o Supremo entendeu por um tempo ali que era possível o cumprimento de pena, e aí é bom quem esteja acompanhando nós, que quando eu falo é a prisão-pena, para cumprir a pena, não a prisão cautelar, que é o que nós estamos falando agora. Então entendeu por um bom tempo ali que seria possível a prisão-pena após a decisão de segundo grau. E aí, claro, depois do julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, novamente ele retomou o entendimento, entendendo
senão seria possível a prisão antes do trânsito julgado. E aí, para surpresa de todos, o Sérgio Moro, então, encaminhou isso no projeto de lei, que ele intitulou de pacote de crime, e isso acabou passando. Inclusive, está em vigor, e que eu falo, como o professor falou, numa prova tem que botar no X que está valendo. Inclusive, isso está sendo aplicado. A minha pergunta é, Célio, o que você acha em relação a isso? Esse artigo vai passar por um filtro de constitucionalidade novamente? Porque, na verdade, eu entendo que seria já um artigo natimorto. Ele já nasceu morto porque a decisão do Supremo, entendendo que não poderia prender antes do trânsito, a decisão do júri estaria abrangida dentro desse ponto, porque até porque é um órgão de primeiro grau, mesmo que seja, entre aspas, uma decisão colegiada, que talvez seja um dos principais fundamentos dos ministros que defendem, até porque nós tínhamos uma decisão, se não me falha a memória, da primeira turma do Supremo, antes mesmo do julgamento das ADCs, entendendo que era possível a prisão a partir da decisão, e ali naquele momento nem falavam em pena, era somente foi condenado, no júri já podia prender. E aí voltou essa previsão, agora ela um pouco mais limitada, só com pena igual ou superior a 15 anos, mas basicamente retomou uma prisão antes do trânsito julgado, com fundamento na soberania dos vereditos e de que seria um órgão colegiado. E aí o Supremo está aí discutindo, tipo, se me fala a memória, está 2-1, 2 votos dizendo que é constitucional e 1 voto dizendo que não. E agora está para estar com visto de vista. O que você acha que esse artigo ele vai passar pelo filtro, vai acabar novamente sendo declarado inconstitucional, conforme foi, na verdade, foi declarada a constitucionalidade do artigo 283, e se o 283 ele é constitucional, dizendo que não cabe a prisão antes do trânsito julgado, salvo se for uma prisão provisória, fica até incompatível. O que você acha? Não, exatamente. Eu estava olhando aqui o 283, eu estava com ele aberto aqui. E o 492 lá, que traz essa possibilidade de o juiz já decretar ali, o presidente do conselho ali, já decretar que o cara fique preso ali, já inicia o cumprimento provisório da pena, né, se for condenado com 15, ou pena igual a 15 ou maior, ele conflita com o 283, porque o 283 fala que o cara só pode ser preso em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária em virtude de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Essa decisão do tribunal do júri não é transitada em julgado, é primeiro grau, né? Por mais que seja um órgão colegiado, é uma decisão de primeiro grau. Não é uma prisão cautelar. Então, o 492 criou uma outra exceção que conflita com o próprio Código de Processo Penal. Eu entendo, apesar de ter 2-1, como o senhor disse, a favor da constitucionalidade desse artigo, eu entendo que esse artigo, além de afrontar o princípio da presunção de inocência, ele também afronta o princípio do duplo grau de jurisdição. Então, eu acredito, sinceramente, assim, isso é que o que a gente acha nem sempre é o que o STF acha. Eu acredito que vai passar por um filtro. Eu torceria, sim, para que ele fosse, como o senhor disse, nasceu morto já esse artigo, que ele fosse declarado inconstitucional, porque ele está conflitando com o próprio CPP e com o próprio princípio da presunção de inocência. Então, ele, ao meu ver, ele acaba sendo inconstitucional. Maravilha. Certo, então, vocês têm basicamente agora 5 minutos, então só gostaria, como minha última participação aqui, agradecer muito por você ter aceitado esse convite. Fiz um contato pela rede social aí, que esse projeto que eu criei aqui está impressionante como eu tenho recebido um retorno muito bom dos meus seguidores e inclusive dos professores também, todos que eu mantenho contato, todo mundo de forma assim automática já aceita o convite, basta ver assim a lista da agenda aí, que está bem grande, até tipo, eu tenho que dar uma segurada agora para poder conseguir cumprir todas as lives. Então, te agradeço muito por ter aceitado esse convite. Como última forma, então, para os nossos seguidores aí, então, a tendência vão ter que aguardar tudo o que vem na sequência das decisões, em especial dos tribunais superiores, mas assim, prova de xizinho é tocar lá no que está na lei realmente
e que é isso que vai ser, no primeiro momento, que é o que vai ser cobrado. Tá bom? Então, deixo para ti, para as considerações finais. Muito obrigado mais uma vez, César, por aceitar o convite. Professor, eu que agradeço o convite aí, e nesse momento, né, que a gente está vivendo do país, tentar levar e fazer essa live do senhor, que eu achei super produtiva, para quem pôde acompanhar a live, quem não puder, acompanha depois aí, porque vários assuntos que a gente acaba não se posicionando de maneira, marca isso ou marca aquilo, porque realmente a gente tem um campo aí muito grande ainda para ser explorado e decisões que a gente vai ter que analisar num futuro próximo. Mas, como o senhor disse, como eu tinha dito no início, nesse primeiro momento é texto de lei. Você tem que ler a lei, saber as novas regras, saber a regra anterior, que vai ser essencial para que o cara consiga acertar qualquer questão em prova. Eu queria agradecer, foi super produtivo, aprendi bastante coisa hoje com o senhor, e uma coisa que eu sempre digo, quando a gente faz um trabalho como o senhor está fazendo, de levar o conhecimento para o aluno, é importante porque a pessoa que para aqui para ver a gente aqui, essa 1 hora, para a gente passou rápido, né? Mas a gente sabe que é bastante tempo, 1 hora. E o cara, ele dá para a gente o maior bem que ele tem, que é o tempo dele. Então, ele parar aqui para poder nos ouvir é gratificante, por isso que a gente tem que levar sempre um trabalho, a gente tenta levar sempre o nosso melhor, né? A gente não é dono da razão, a gente conflita em vários entendimentos, isso é normal, a democracia, a gente vive assim, mas é importante que o trabalho que o senhor está fazendo aí, eu estou acompanhando, é um trabalho de bastante qualidade, levando muito conhecimento para o pessoal. E é isso, a gente vai levando conhecimento. Eu queria só agradecer. Eu sou do Paraná também e quando der a gente passa aí para trocar uma ideia. Ok. Então, muito obrigado, César. O pessoal que assistiu aí, ou então quem não assistiu, se puder avisar o pessoal aí, os amigos, que vai ficar, então, salvo ali no GTV. Para quem não pôde assistir ao vivo, pode pegar na reprise. E vou entrar em contato contigo de novo, César. Principalmente marca uma live mais para frente aí, para falar sobre técnicas de estudo aí, que eu não fiz nenhuma live em relação a um ponto mais específico em relação a técnicas de estudo, mais basicamente só de termos jurídicos mesmo, mas quem sabe seria um tema bem interessante para os nossos seguidores. Sim, é só o senhor marcar aí que a gente faz, sem problema nenhum, estou sempre à disposição. Maravilha, então. Obrigado, muito obrigado mesmo, César. Valeu. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.